olho para a cruz. Boa noite, meus irmãos. Pastor Mauro, estou me conectando neste momento para que eu possa estar junto com você, glorificando ao Senhor. Peço a todos que estiverem entrando, que deem um link, deem um ok, deem um sinalzinho, informando a sua presença. Hoje é um dia para nós estarmos juntos, para clamarmos juntos. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, por todos aqueles que estão podendo participar, porque é neste momento em que nós voltamos a nos encontrar como igreja. É nesse momento que nós voltamos a ser a igreja. Porque a igreja, ela é a igreja quando ela está junta, quando a presença do Senhor é celebrada por todos nós. Tem um louvor de fundo, e esse louvor busca elevar nosso coração, nossa alma. Louvor quebrantado de Paulo César Baruch, louvor que fala tudo o que a gente está vivendo hoje. Estamos quebrantados diante do Senhor devido a esse isolamento, estamos quebrantados em todas as nossas certezas e seguranças, buscando no Senhor mais do que nunca aquela força que vem da fé, aquela força que vem da mão do Senhor. Boa noite, irmã Sônia Regina. Boa noite a todos aqueles que estão chegando agora. Eu desejo a você um culto abençoado. Estaremos fazendo de tudo para que esse culto seja o melhor que nós podemos oferecer ao Senhor. Gabriela, seja bem-vinda. Vamos poder dar palavras, podemos fazer pedidos. Se alguém tiver algum pedido de oração, por favor, não deixe de fazê-lo. Seu pedido de oração será lembrado. Como vocês podem ver, estou usando ainda o iPad, por uma questão realmente de facilidade. A tela é maior, eu consigo interagir melhor do que com a tela do celular. Isso tem facilitado. Mas nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por estarmos juntos, por este culto que o Senhor nos permite celebrar, ainda que assim, desta forma. Pai amado, obrigado por estarmos juntos, por a tua igreja poder estar reunida pelo meio eletrônico que é disponibilizado, que é a internet. E eu sei que muitas igrejas estão fazendo isso agora. Muitas igrejas estão construindo, Senhor, a sua relação de amor através desse meio. Então, Pai, eu te peço que o Senhor possa nos dar a inteligência, a capacidade de usar plenamente todos os instrumentos, para que esse culto seja abençoado, para que a palavra seja exaltada, para que o Senhor seja engrandecido nos nossos lábios. Eu queria ouvir o som da voz dos meus irmãos e eu não posso, mas sei que eles estão ali. E agora eu entendo um pouco o que é fé, pois a fé ela não se baseia no que vemos, mas no que esperamos. E eu tenho esperado, Senhor, ansiosamente, por estar com a nossa igreja, com o nosso povo. E é isso que eu desejo para eles e para mim, que nós possamos nos reunir logo, que o Senhor afaste de nós esse mal, que o Senhor cuide da sua igreja em toda a cidade do Rio de Janeiro e todo o Brasil. É o que eu desejo, é o que eu clamo em nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Lucia, que bom vê-la, que bom ver vocês, que bom ver aqueles que estão chegando. Paulo, Sanches, estou dando aqui uma curtidinha para vocês verem que eu não esqueci de vocês. Minha irmã Maria, seja muito bem-vinda, minha irmã. Deixa eu dar uma curtidinha aqui também, porque nós estamos aqui para louvar o Senhor. Amém. Vamos cantar esse louvor quebrantado? Eu quero cantá-lo, pois ele hoje alimentou meu coração. E é um louvor abençoado. Vamos lá? Para a cruz, para a cruz eu vou ver participar, tua morte antes de encontrar, meu Salvador, na
cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava bem dominado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Amém. Esse é o nosso Deus que nos redime, que nos abençoa, que cuida de nós. Amém. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, arrebentado por seu amor. Pela cruz meu chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Amém. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, um Deus que é gentil em nos atrair. Diego, seja bem-vindo, meu amigo. Também te saúdo nessa noite, estamos em culto. Esse é o culto de nossa igreja, a Segunda Igreja Batista de Berra de Pina. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a participar. Irmã Mônica também. Queridos, queria ler um texto da Palavra do Senhor para logo em seguida estar dando início a um momento de oração. Eu tenho entendido que os cultos têm que ser simples, não podem ser demorados, mas não significa a simplicidade e o curto tempo que a gente não deva usar tudo o que tiver. E aqui eu quero ler com você agora a palavra, pois é a palavra que alimenta a minha fé. Assim como um louvor, ele engrandece meu coração para eu poder manter-me firme, anima meu espírito para que eu não fique deprimido e abatido. Da mesma forma, a palavra vem me confortar, vem me fortalecer e vem me corrigir para que eu possa conduzir um viver
que vai em direção ao Senhor com segurança. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, uma promessa que está do versículo 1 até o versículo 5, né? Melhor, vamos ler do 1 ao 6, né? Não, do 1 ao 7, perdão. Diz o texto: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa habitação hoje é uma habitação frágil, é uma habitação que realmente ela é muito suscetível às dores, à mortalidade e tudo que nos cerca no dia a dia. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele nos promete que se nós confiarmos, se nós acreditarmos, o Senhor tem algo muito maior do que nós podemos contemplar. Aí você deve estar pensando: meu Deus, o pastor está sem esperança, o pastor já está pregando morte. Não, meu amado, não. Longe de mim desejar a morte. Para mim a morte é inaceitável em qualquer situação. Mas eu tenho que olhar para o que Deus realmente me orienta, porque a minha fé, a sua fé, as nossas certezas não podem ser determinadas pelos nossos desejos somente, mas sim pelo que o Senhor tem a nos oferecer. E o texto que acabamos de ler diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu vivo pela fé, você vive pela fé. Nós vivemos por uma fé que nos orienta às certezas que vão além desse tempo. Mesmo com corona ou sem corona, mesmo com mortalidade ou sem mortalidade, todos nós caminhamos para o mesmo lugar. E todos nós temos que renovar e restabelecer em nosso caminhar a certeza da fé. Lembro quando estava lendo a biografia de Billy Graham, Billy Graham falava exatamente isso, de como na sua velhice, cada passo que ele dava era um passo de fé. Cada esforço que ele tinha que fazer era um esforço novo em fé. Por quê? Porque o vigor da juventude já não estava mais no corpo dele, a saúde que ele tanto cultivou já não era mais permitida a ele por meio nenhum, por medicamento, por exercício, nada podia mantê-lo com a saúde de antes. E aí o que ele tinha? Ele tinha fé. Ele tinha fé num Deus que prometeu a ele uma habitação incorruptível. E ele está lá. Billy Graham já foi. Ele foi à nossa frente e já está lá. Hoje muitos de nós recebemos notícias de pessoas que já foram. Pessoas que morreram por causa do coronavírus. Pessoas que podem morrer. E a grande verdade é que a mortalidade está aí. E aí alguns estão se perguntando: e agora? O que faremos? Será que isso tudo não vai contra a fé? Será que isso tudo não vai contra esse Deus que a gente tanto cultiva em nosso coração? Será que vale a pena cultuar e louvar a esse Deus? Eu quero lhe dizer que sim, vale a pena, porque nós vivemos pela fé. É a fé quem orienta e guia cada um de nós. E é a fé quem vai nos levar para próximos de Deus. E nós vamos orar agora, para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa fé seja fortalecida. Hoje, eu prometi na quarta, nós falaríamos na mensagem sobre fé. Essa ainda não é a mensagem, mas já estamos preparando ela. E se você tem fé, amém. Se a sua fé ainda não é o suficiente, Deus pode aumentar a nossa fé. Deus pode dar uma fé que você ainda não viu na sua vida. E nela, Deus poderá transformar todas as coisas. Vamos orar então?
Meu Jesus amado, Deus Pai Todo-Poderoso, ó Espírito Santo do Senhor, Santíssima Trindade, nós exaltamos a esse Deus Trino, a esse Deus que se manifesta de uma forma tão incognoscível à razão humana, que somente a fé pode nos fazer entendê-lo, pois a razão do homem não pode compreender o Senhor. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós celebramos o teu nome nessa noite. E, ó Deus, eu também quero pedir que nesse momento o Senhor, ó Deus Trino, venha sobre a tua igreja, venha sobre o povo do Senhor e dê uma fé nova, uma fé, Senhor, que se renova a cada dia, uma fé que é capaz, Senhor, de alcançar em nós uma força, Senhor, para enfrentar toda essa pandemia, toda essa dor e toda essa tristeza. Que os pedidos de oração, Senhor, que estão sendo feitos, Senhor, sejam agora ouvidos em cada lar, em cada casa, Senhor. Que os pedidos, Senhor, que estão sendo colocados agora por cada participante dessa live, Senhor, seja ouvido agora pelo Senhor. Alguns pedidos talvez não possam ser compartilhados por serem de fórum íntimo. Alguns pedidos talvez não possam ser estabelecidos aqui, Senhor, em palavras, porque eles são muito difíceis de se determinar, mesmo no coração. Mas Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que tudo conheces, é o Deus que tudo sabes e é o Deus que pode fazer agora uma transformação em nosso coração, Pai. Então eu te peço que o Senhor venha e trabalhe a nossa fé. Trabalhe nossa fé por Tua palavra, trabalhe nossa fé pelo Teu amor, trabalhe nossa fé pelo Espírito Santo do Senhor e ajude-nos a entender como caminhar com fé. Esse não tem sido um tempo fácil, Jesus, e nós precisamos do Senhor para nos orientar. Precisamos do Senhor para nos guiar, pois sem Ti nada podemos fazer. Cuida de nossas necessidades, cuida de nossos medos. Livra-nos do mal, Senhor. Livra aqueles que ainda estão curados dessa enfermidade. Cura os que estão enfermos e consola a família dos que perderam. Em todas as dores que estão por aí, eu sei que o Senhor está passeando no meio do Teu povo para dizer: eu estou aqui. Em todas as dores que estão por aí, eu sei que o Teu Espírito Santo está visitando corações e trabalhando mentes. Por isso, ó meu Deus, ajuda-nos cada vez mais. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer, Pai, para que a nossa fé realmente tenha a força necessária. Oro pelos nossos líderes, oro pelos nossos governantes, oro pelos empresários, pelos trabalhadores, por todos os ramos da sociedade que hoje estão enfrentando dificuldade, Pai. Cuida deles, cuida de nós. Aqueles que estão aí, Senhor, com seus negócios tendo que fechar, oh meu Deus, que triste situação para um empresário ter que demitir pessoas. Eu sei, pois tenho amigos empresários e eles não fazem isso com alegria, eles fazem isso com tristeza, pois é inconcebível manter-se diante de uma situação onde o dinheiro não tem entrado para cobrir as despesas. Mas Tu és o Deus da provisão, e se o Senhor permitir que isso aconteça, eu peço que o Senhor fale ao coração tanto dos empregados como dos empresários, Senhor, mostrando as soluções que o Senhor tem para eles. Eu também peço, Senhor, por a vida daqueles que estão aí, Senhor, ansiosos, com medo, angustiados, irritados. Meu Deus, traz consolo a esses corações, traz paz a essas vidas, renova seus espíritos, pois é o Senhor quem habita em nós com poder e graça em todo o tempo, Pai. É o Senhor quem pode trazer ao nosso coração a verdadeira paz nesse momento. Se as famílias que estão juntas estão vivendo conflito, Senhor, estão vivendo algum momento de estresse, onde até mesmo a violência doméstica pode estar aumentando, meu Deus, traz cura a este rancor, essas mágoas, e tira da mão daqueles que estão aí, Senhor, se deixando tomar pela violência, esse ódio, para que eles cuidem de suas famílias, que eles cuidem de seus lares, e que restabeleça-se, Senhor, a Tua paz nesses lares. Que cada um de nós seja tocado pelo Senhor. Que o Senhor visite-nos e mostre a Tua salvação nesse momento. Eu quero ver a Tua salvação no meio do Teu povo, Pai. Não para honrar o nome da Tua igreja, mas para honrar o Teu nome em meio à Tua igreja. Pois a Tua igreja que se espalha sobre todos esses ajuntamentos agora na internet, Senhor, é uma igreja que clama pelo Senhor.
e as igrejas que estão se reunindo, ó Deus, tem misericórdia, livra-os do mal, mesmo na inquietude, mesmo na desobediência, mesmo no descuido, tem misericórdia deles. Não permita que a tolice, a ignorância martirize muitas pessoas e tira desses pastores e líderes que têm teimado, Senhor, e colocar em risco a vida de suas ovelhas, essa teimosia. Pois isso não é para a honra do teu nome, eu sei disso. Isso tem testemunhado contra o Senhor e contra o teu evangelho. E colocado em risco vidas que ainda podem abençoar muitas pessoas. No mais, Senhor, se algum pedido nosso não foi agora lembrado, que o Senhor cuide de nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, clamando por cada um que se conecta e por cada família que está conectada através disso. Hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Veja o meu cunhado Juan, seja bem-vindo. Minha amiga Lídia. Lídia, quanto tempo, Lídia? Seja bem-vinda. Podem dar um ok aqui pra galera? Né? O Zé Carlos está até fazendo o cânticozinho da igreja, né? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. É isso aí. Você é amado. Seja bem-vindo, Lídia, seja bem-vindo, Juan, seja bem-vinda, Lídia, e todos aqueles que estão nos acompanhando. Vamos à palavra? Vamos nos alimentar? O nosso culto já teve oração, já teve louvor, e agora vamos à palavra. Eu tenho dado sempre o aviso, né, a respeito da série que Deus tem colocado no meu coração. Em todos esses dias, temos falado sobre aprender com Jesus. Acredito que vamos ter só mais uma mensagem nessa série, e depois estaremos caminhando para uma nova série. Mas dentro do aprendizado com Jesus, eu tenho visto Deus me fortalecer grandemente. Não sei você, mas para mim essas mensagens têm sido revigorantes. Revigorantes porque prepará-las me fortalece. Prepará-las me faz aprofundar em Jesus. Prepará-las me faz buscar o meu Jesus. E quando eu busco Jesus, eu consigo entender que Jesus está sempre ensinando a gente. A palavra está lá. O coronavírus não tirou Jesus de perto de nós. O coronavírus não nos impede de buscar a orientação de Jesus nesse tempo difícil, né? E é por isso que eu quero que você esteja atento agora a esse texto, onde nós vamos estar lendo sobre, né, mais um dos ensinamentos de Jesus. Lá no texto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Lucas 17, de 5 a 6, diz: Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E lá em Mateus 17, de 19 a 20, diz: Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ela iria. Nada lhe será impossível. Hoje eu quero falar com vocês sobre aprendendo com Jesus, sobre a fé do grão de mostarda. A fé que tem o tamanho de um grão de mostarda. É muito curiosa, essa é uma passagem muito famosa, até naqueles que não são cristãos. Todo mundo já ouviu a passagem da fé do grão de mostarda. Por quê? Porque é uma fé que aborda exatamente isso, né? Como é o tamanho da fé necessária para alcançar as grandes coisas, né, na nossa vida. Qual é o tamanho da nossa fé? E aqui entra uma grande questão. Às vezes a gente se depara com o fato de que nossa fé é muito pequena mesmo. Apesar de estarmos na igreja, apesar de sermos ensinados sobre a fé, apesar de a fé ser o nosso métier no dia a dia, né, nós observamos sempre que a nossa fé nunca é a fé que realmente imaginamos, não tem a dimensão que precisamos. Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece a nossa vida,
E Jesus observa exatamente isso, como é pequena a nossa fé e como é preciso trabalhá-la nos tempos difíceis. E quando eu falo em fé, deixa eu tentar aqui ser um pouquinho claro com você. Eu não estou falando da fé. Eu não estou falando de ter fé meramente, mas a fé que vem do Deus vivo, da fé que é direcionada a esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, né, e do Antigo e do Novo Testamento. É esse Deus que eu quero compartilhar com você, o Deus Trino. Por quê? Porque muitas vezes a gente está vivendo, muita gente dizendo que tem fé. Mas tem gente que tem fé no dinheiro, tem gente que tem fé em si mesma, tem gente que tem fé na medicina, tem gente que tem fé no destino, tem gente que tem fé na sua fortuna. Quer dizer, tem gente que tem fé em muita coisa, menos no lugar certo. Isso me ensinou, ao longo dos anos, que somos uma sociedade que, ao falar de fé, não falamos uma língua comum. Ao falar de fé hoje em dia, ainda estamos longe, né, de entender a fé. O curioso é que o gatilho é o mesmo. O gatilho que nos leva à fé é o mesmo. E aí eu me lembro da piada, né, do cara que era ateu, né, e dizendo que era ateu, um dia ele se deparou com um avião que estava caindo, o piloto disse para ele que o avião avisa aos passageiros que o avião está caindo, né, e ele vê uma pessoa orando, ele se agarra com aquela pessoa e fala: eu sou ateu, mas na dúvida quero estar com vocês aqui agora, só para prevenir. E começa a orar junto com aquelas pessoas, mesmo se declarando ateu, né? É muito difícil, acredito, uma pessoa ser realmente ateu. Porque a necessidade da fé é tão forte em nossos corações que a gente busca sempre em algum lugar depositá-la. Sempre busca em algum lugar colocar essa fé. O problema não é ser ateu ou não ser ateu. Eu acho que hoje o problema maior está aonde colocamos nossa fé. E que tipo de fé, ou que tamanho de fé nós realmente temos. E aqui entra uma coisa: o que leva uma pessoa, né, a buscar um aumento na sua fé? O que leva uma pessoa a clamar por uma fé maior? Os dois textos nos dão algumas indicações do que levam em alguns momentos. Nós vemos que no Evangelho de Mateus, né, o que leva as pessoas a buscar mais fé, né, é o confronto com o maligno, com o próprio Satanás. Diz o texto, se você ler o capítulo 17 de Mateus, que os discípulos tentavam expulsar o demônio, né, de uma pessoa e não estavam conseguindo. Eles não tinham, até aquele momento, tido êxito. E Jesus chega e automaticamente o demônio sai. E aí eles fazem a pergunta que acabamos de ler em Mateus. Então os discípulos, se aproximando de Jesus em particular, perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Quer dizer, o que nos impediu de enfrentar o mal, o maligno, os demônios em nós? E isso aí mostra que um dos gatilhos que nós temos para a fé é o mal. Seja o mal personificado nos demônios, ou seja o mal personificado em algum lugar, né? Mas é muito difícil enfrentar o mal sem fé. É muito difícil combater o mal no mundo de hoje sem viver a fé. Eu diria até que o mal, ele me impulsiona a fé. Ele me bota diante de uma situação onde a fé é necessária. Porque eu não posso conviver com simplesmente com o niilismo do ateísmo, dizendo que o homem por si mesmo ele pode se corrigir. A gente já passou por isso. Essa escola já está construída em nós. Vemos a maldade se espalhar na terra há muito tempo para sermos ingênuos sobre isso. Essa ideia de que educação e civilidade tiram o mal das pessoas é ingênua. Educação é boa e civilidade é boa. Não sou nem contra uma nem contra a outra. Mas elas não são a solução para o mal no mundo. A gente vê que a maldade continua acontecendo em vários povos civilizados e avançados economicamente, educacionalmente. Por quê? Porque a maldade, ela encontra-se exatamente no pecado que dominou esse mundo. E é exatamente nesse momento que a fé, ela busca, né, ir além. É exatamente nesse momento que a fé busca construir algo que a gente não consegue por si mesmo. Como enfrentar o mal?
como enfrentar demônios, como enfrentar demônios encarnados em pessoas, como lidar com isso. Jesus responde a eles: a sua fé é pequena, por isso vocês não conseguiram. Se eu e você queremos enfrentar os dias difíceis dessa perversidade da pandemia, da crueldade desse momento, das injustiças que isso está gerando, porque o mundo está vivendo a injustiça porque tem gente má se aproveitando desse momento para ser mais má ainda, né? Temos aí um monte de escândalos sendo lançados, aqui no Rio mesmo. Houve compra de material, né, de material superfaturado, e a Polícia Federal já teve que prender, né? A gente se aproveitando dessas doenças para vender curas milagrosas, prometendo coisas que não existem. A gente querendo já estabelecer aí, né, soluções mágicas, né, se valendo da boa fé das pessoas. Gente já pensando no lucro que os remédios com a coronavírus podem gerar, sem pensar nas pessoas. E por aí vão as maldades que se espalham. Então nós vemos que Mateus nos mostra que o que nos leva a essa fé do grão de mostarda, ao buscar e galgar a fé do grão de mostarda, é a nossa vida limitada. É uma vida que está limitada por um mundo mau, por um mundo que infelizmente nos cerca e nos engaiola. Mas a fé também é necessária, e aí vemos já em Lucas um contexto diferente, né? E aqui alguns historiadores vão dizer que esses dois textos trataram de episódios distintos, né, mas com lições semelhantes. Já outros dizem que é o mesmo episódio com narrativas diferentes. E eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu acho que a gente não está aqui para estudar a fonte, né, da narrativa bíblica. Isso daí é uma coisa que a gente pode ter na escola bíblica. Mas é curioso a gente observar que a razão aqui de Lucas é diferente. Aqui, o que leva a pessoa a buscar a fé é a incapacidade de perdoar. Os versículos anteriores de Lucas 17:5, né, os versículos 4, 3, 2 e 1, tratam de perdão. Jesus fala como se deve perdoar alguém que te agride, te magoa, né, incessantemente. E quando chega, né, no versículo 5, os discípulos falam: Senhor, acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque perdoar não é fácil. A gente já teve uma palavra sobre isso na live anterior, mas aqui mostra para nós que a minha natureza, a sua natureza também é pecaminosa. Nós somos incapazes de ter uma fé suficiente para entender e aceitar a falha de pessoas. Nós somos incapazes de aceitar mágoas de pessoas, e isso precisa, e para que possamos cumprir o mandamento, para que possamos obedecer a Deus realmente, precisamos de ter um aumento na nossa fé. Quanta gente já te magoou ao longo da história? Quantas decepções você já teve ao longo da vida? Quantos governantes falharam com as suas expectativas? Quantos mestres já te frustraram ou te humilharam em algum momento? Todo mundo tem alguma situação onde tem que lidar com a sua incapacidade de aceitar e perdoar. Eu já tive muitas mágoas ao longo da vida, né? Minha mãe brinca que eu sou um traumatizado, que eu sempre conto algumas histórias, mas ela pensa que quando eu falo isso, eu estou chorando as dores, mas na verdade não é isso. É que eu amo tanto Jesus, e Jesus já fez tanta mudança em mim, que o fato de eu hoje ser a pessoa que sou é fruto de uma ação direta de Deus em mim. Porque eu tinha muitos motivos para ser uma pessoa muito magoada e raivosa com as decepções que sofri com pessoas. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus não me permitiu acumular ao longo dos anos as mágoas e as tristezas que muitas vezes a gente vai acumulando. E isso é uma lição para todos nós cristãos e não cristãos. Não é possível uma verdadeira cura de perdão e de abandono das mágoas, das decepções, das frustrações da vida sem fé. Então os gatilhos que nos levam à fé são esses. E o texto bíblico já nos mostra que os apóstolos identificavam isso em si e pediram, né, a Jesus em Lucas que a sua fé fosse acrescida, e Jesus os provoca em Mateus a que a sua fé seja maior. Por quê? Porque a fé do grão de mostarda é a grande lição desse texto. A fé do grão de mostarda mostra que a dimensão que Deus espera de nós
não é impossível se nós estivermos realmente olhando o que Deus pode fazer e não somente a fé que nós temos. Mas como é que a gente constrói esse tipo de fé? Antes de entrar diretamente na resposta de Jesus, é bom a gente observar que hoje a gente tem uma dificuldade extra na questão da fé, que é o espírito moderno. O espírito moderno, ele luta para tirar de todos nós a fé. A modernidade que nos cerca, o mundo moderno que está por aí, é um mundo que tem tentado tirar a fé de muitas pessoas. É um mundo que nos rodeia, né, com várias questões, com várias dúvidas, como o diabo circundou Jesus no deserto e como ele circundou Eva no paraíso. Ele lança aquelas perguntas e a modernidade abraçou e apegou-se a essas perguntas para negar a fé nos dias de hoje. O mundo pós-iluminismo, né, aquele movimento do século XVII, lá na Europa, se tornou um mundo que milita contra a fé. E hoje a fé é combatida incessantemente. Na Europa tem sido proibido o uso de símbolos religiosos. Nos Estados Unidos é proibido fazer orações e ensinar qualquer religião nas escolas. E as escolas brasileiras, uma hora estão tentando permitir o ensino religioso, outra hora não estão tentando. Quer dizer, há uma ideia de que a sociedade, para ser justa e necessária, tem que arrancar a fé do nosso meio, pois a fé é coisa de religião e religião é incompatível com a modernidade. E que modernidade é essa? O que é essa modernidade? Eu vou te dizer o que a modernidade pensa sobre a fé, sobre a religião, sobre o cristianismo, para que você veja e identifique aquilo que tem tentado minar a fé em você e em mim. Diz a modernidade algumas perguntas, né, que eu tirei do livro A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, e que vale muito a pena como orientação e vale muito a pena como leitura para você, se você está tendo conflitos de fé. A primeira diz: não pode haver somente uma religião verdadeira. Uma das coisas da modernidade de hoje é: nenhuma religião pode deter a verdade, nenhuma religião pode ser exclusiva sobre a verdade, pois isso seria injusto e incompatível com o que é certo. E por isso eles negam a fé. Como realmente na sociedade temos várias religiões, vários grupos religiosos, alguns decidem então por abandonar uma fé objetiva em Jesus, exatamente baseados nesse tipo de argumento, né? O segundo ponto é: como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? Esse é o argumento dos dias agora de pandemia. Como é que pastores estão morrendo com coronavírus? Como é que pessoas boas estão morrendo com coronavírus? Como é que pessoas justas estão morrendo com coronavírus? Se Deus é bondoso e se Deus da Bíblia existe, cadê esse Deus no meio dessa crise? Essa é uma das questões que a fé, né, tem sido atacada hoje em dia. Terceiro, o cristianismo é uma camisa de força, né? O cristianismo é uma camisa de força. Muitos acreditam que aceitar a fé, aceitar tudo que a fé traz dentro do cristianismo, e isso prende, não liberta. E é engraçado que Jesus enuncia: conhecereis a verdade vos libertará. Mas o pensamento da modernidade é o contrário. Se conhecermos a verdade, ela nos aprisionará. Se conhecermos a fé de Jesus, ela nos tornará cativos. Esse é o discurso que a modernidade traz, né? O 5, como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? Né? A ideia de inferno é inaceitável. Não, Deus não é bondoso. O engraçado é que a gente aceita o cara ser preso no Carandiru, a gente aceita o sujeito ser preso numa cadeia, a gente aceita que um bandido seja jogado, né, em prisões, mas a gente não aceita que Deus possa punir o ímpio. É engraçado, a ideia de inferno e de um lugar de condenação ao ímpio é inconcebível, mas o Carandiru é permitido na cabeça da sociedade moderna, as prisões são permitidas na sociedade moderna, né? Os lugares onde as pessoas sofrem opressão e miséria são ignoradas pela sociedade moderna, mas negar a justiça de Deus sobre a vida pós-morte, isso a gente não pode aceitar. É muito curioso as contradições da modernidade, né? Outra pergunta é: a ciência desacreditou o cristianismo? É engraçado, né? As pessoas acham que a fé cristã
né? É uma fé que tem necessidade da ciência para existir. E eu já estudei, já li sobre isso, e um grande teólogo, Paul Tillich, disse que a verdade da fé é uma coisa e a verdade da ciência é outra. Mas a modernidade insiste que a ciência, ela desacreditou o cristianismo. E agora é a ciência que está sendo colocada em xeque. Porque depois de tantos avanços, de tanta evolução, estamos vivendo como os antigos, né, da época da peste negra, enfrentando uma pandemia, presos em casa, sem poder enfrentar um vírus. Olha a ciência aí, irmãos, mais uma vez mostrando que ela não tem a força que a gente tanto acreditou a ela. Não é que a ciência não seja útil. Todos nós vemos os benefícios da ciência. Mas ela não é infalível. Ela não é absoluta. Ela não venceu as demandas de todos os aspectos da vida. Ela veio amenizar, e a Bíblia diz que toda a ciência, todo o conhecimento vem de Deus. Se há ciência, se há médicos, é Deus quem dá. Outro dia eu fiquei feliz de ver um vídeo de vários médicos num corredor de um hospital, todos com as suas roupas e proteções, médicos, homens da ciência, ajoelhados, orando, pedindo a Deus o livramento, porque, gente, tá morrendo médico, tá morrendo cientista, tá morrendo pesquisador que está combatendo essa enfermidade. Então, essa ciência não é absoluta. A gente está vendo a modernidade cair de novo. E a última, a Bíblia não deve ser interpretada literalmente. Quem disse que Deus existe e exige interpretação literal? Se você lê os evangelhos, se você lê Jesus falando, Jesus nunca faz interpretações literais da Bíblia. Muito pelo contrário, ele busca o sentido profundo da palavra de Deus, e muitas vezes Jesus entrou em conflito com os mestres da lei por eles terem uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Então, meu irmão, a fé não pode ser negada pela modernidade. A fé não pode ser negada por este mundo que tenta arrancá-la de você, né? E aí entramos no momento atual, que é a segunda pergunta, né? Como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? Eu não vou responder todas as demandas, estou tentando ser breve, mas isso cabe depois aí um compartilhamento em outros momentos. Mas essa eu quero compartilhar com você, essa pergunta, como pode um Deus bondoso, né, existir no sofrimento? Eu vou pegar a resposta que o próprio Timothy Keller elaborou no seu livro. Diz lá no livro Fé na Era do Ceticismo. Alguém nessa situação poderia perguntar: e daí se o sofrimento e o mal não provarem logicamente a inexistência de Deus? Continuo com raiva. Todo esse papo filosófico não livra da responsabilidade o Deus cristão por todo o mal e sofrimento do mundo. O filósofo Peter Griffith observa em resposta que o Deus cristão veio deliberadamente à Terra para assumir a responsabilidade pelo sofrimento humano. Em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda. Assim, embora não forneça um motivo para cada experiência dolorosa, o cristianismo fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coragem, em lugar de amargura e desespero. O sofrimento está aí, irmãos, né? O sofrimento existe, a gente está vendo. E aí você pensa e tenta racionalizar: se Deus existe, por que estamos sofrendo? Por que sofremos nesses tempos difíceis, né? Por que estamos vendo o sofrimento se espalhar na vida de tanta gente boa? A resposta de Deus chama-se Jesus Cristo. A resposta de Deus do sofrimento chama-se paixão de Jesus. Esse Jesus todo-poderoso, ele foi despido de toda a glória e poder para compartilhar do sofrimento. A Bíblia diz que Jesus morreu com 33 anos. Foi crucificado jovem. Jesus teve um ministério que ele foi crucificado muito jovem. Ele começou o seu ministério, né, e foi morto aos 33 anos. Quer dizer, Jesus morreu mais jovem do que eu. Eu estou com 44. Estou com uma vantagem de 10 anos aí do que Jesus teve nessa terra. A Bíblia diz que Jesus no Getsemane chorou e falou: Senhor, aparta-te de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus se entregou voluntariamente para que o sofrimento de todos nós tivesse sentido nele.
Se você está sofrendo por causa dessa enfermidade, se alguém que você ama morreu, se às vezes a gente olha e vê que as pessoas morreram, lembrem-se, Jesus deu o primeiro passo para que o sofrimento não fosse negado, mas que ele também não fosse vitorioso. O sofrimento não será vitorioso na vida de ninguém que está morrendo do coronavírus, meu irmão. O sofrimento não será vitorioso na vida de nenhum cristão que chorar por aquele que perdeu. O sofrimento nunca será vitorioso porque eu e você somos de Jesus. Eu e você pertencemos ao Senhor. E é por isso que nós podemos olhar para Jesus com alegria e crer na fé do grão de mostarda. Crer que esse Deus está transformando nossa fé. Crer que esse Deus ele tem coisas grandes ainda a fazer através da sua fé e da minha fé. A sua fé não vai ser arrancada de você pelo sofrimento. A sua fé não vai ser arrancada de você pela modernidade. A sua fé não vai ser arrancada de você por essa pandemia, porque a fé que Deus quer para você é pelo menos que você tenha a fé do grão de mostarda. Uma fé mínima que faz maravilhas e prodígios na vida. E a resposta de Jesus eu vou agora desenvolvê-la com você a partir do texto que estamos lendo. Em primeiro lugar, ele mostra que cada um de nós deve ter interesse em ter uma fé ampla. Cada um de nós deve demonstrar verdadeiro interesse em desenvolver a nossa fé, fortalecer a nossa fé, cultivar uma boa fé em nossos corações. Diz ele, se tivesseis fé como um grão de mostarda, quando ele é inquirido pelos apóstolos, porque eles não conseguem fazer os milagres que ele fez, quando ele é inquirido pelos apóstolos, porque não conseguiram expulsar demônios, quando eles são inquiridos por Jesus, porque não conseguem ter fé para perdoar, ele fala, se tivesseis, quer dizer, se nós cultivarmos uma fé, se nós, em vez de ficarmos na religiosidade, mas olharmos para dentro de nós, examinarmos o nosso coração para vermos realmente quem somos hoje em critério de fé, nós veremos que estamos raquíticos. Nós veremos que estamos carentes de uma fé mais robusta. Nossa fé ainda não é robusta como o grão de mostarda, porque Deus espera de nós que desenvolvamos fé. Deus deseja que tenhamos a fé para a obediência. Deus deseja que tenhamos fé para ver os seus prodígios com naturalidade. Que tenhamos fé para crer que Ele pode fazer milagres. Quando você ora, eu te pergunto, você tem fé que sua oração vai ser respondida? Quando você está em casa, com algum problema, você se senta e confia de que o Senhor trará solução para você? Quando você vê uma notícia ruim chegar no seu lar, você xinga e amaldiçoa aquele dia, ou você ouve com silêncio a voz do Senhor e busca a sua palavra. Este é o ponto que nós temos que trabalhar na nossa fé. Porque a nossa fé é provada no meio das batalhas, do sofrimento e das nossas lutas. Os discípulos foram provados ao ver o mal encarnado num demônio tomando uma pessoa. Os discípulos foram desafiados ao ver a falta de perdão que eles tinham em seus corações, pois eram judeus, e os judeus viviam dominados por romanos, viviam dominados por povos estrangeiros, e os judeus se sentiam humilhados por todos aqueles estrangeiros que tinham dominado a sua terra, e por isso cultivavam muito ódio e muita mágoa. E Jesus fala para eles, vocês precisam entender que se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês veriam coisas diferentes. Vocês fariam coisas diferentes. Vocês não perguntariam o que vocês estão perguntando. Devemos ter interesse em cultivar nossa fé. Este tempo de pandemia, esse tempo de dor, esse tempo de angústia, tem assolado a fé de muita gente, mas também tem sido um momento extraordinário para as pessoas cultivarem a sobrevivência no seu coração pela fé. Nós estamos sendo testados, irmãos. Estamos sendo testados naquilo que nos faz realmente valer como seres humanos. Deus está tirando da gente tudo que nos dá conforto. Está tirando
a segurança econômica, Deus está tirando a segurança da saúde, Deus está tirando a segurança das pessoas que muitas vezes nos apoiamos, para que cada um de nós realmente cultive uma fé. Eu tenho visto isso, eu estou vivendo isso. Em tudo que eu tinha botado confiança, planejamento, está tudo indo pro buraco, tudo indo pro buraco. Meus planejamentos estão todos aí na expectativa. Estão todos suspensos, como se diz. Por quê? Porque eu estou tendo que fortalecer a fé. Eu estou tendo que trabalhar a fé. Eu, pastor Mauro, homem que tenho 20 anos de ministério, tenho sido desafiado a desenvolver fé. E eu sei que isso não vale só para mim, não. Isso vale para você. Isso vale para todos que estão ouvindo essa live. Deus nos desafia a olhar para Jesus agora e perguntar: e agora, Senhor? O que faremos com a fé? Que fé nós temos? Aumenta-nos a fé. Jesus está falando para o meu coração, para o seu coração, e mandando a gente gerar fé nova. Em segundo lugar, eu estou observando que Jesus também entende que o tamanho da fé que temos está ainda aquém do que Deus pode fazer. Não é a questão se a sua fé é grande. A sua questão aqui é se o Deus grande, ele acompanha a sua fé. Se você olha para esse Deus e entende a dimensão dele. Se esse Deus onipresente, onisciente, está aí no seu dia a dia. Se a sua teologia pessoal, e eu falo que todo cristão tem uma teologia pessoal, contempla um Deus grande. Eu lembro quando eu estava no seminário dando aula, eu tive que conversar com meus alunos sobre teologia sistemática, uma matéria chata, né? Matéria chatinha, porque teologia sistemática, normalmente os alunos de teologia que estão se preparando para ser pastor, eles estudam pensando no concílio, passar no concílio, porque eles vão ser examinados nessa matéria, chamada teologia sistemática. E eu lembro que eu fiquei olhando e falei: gente, vocês têm que estudar teologia sistemática para a vida. Vocês não têm que botar essa teologia sistemática, né, simplesmente na sua Bíblia para responder no concílio e nunca mais olhar para ela. Quando a gente fala que Deus é onisciente, eu estou declarando que Deus, ele vê todas as coisas. Quando eu declaro que Deus é onipotente, né, eu estou dizendo que Deus, ele é maior do que qualquer situação. Quando eu digo que Deus, né, ele é um Deus de amor, ele possui o atributo do amor que eu possuo, eu estou dizendo que esse Deus se importa comigo. Então a fé que a teologia sistemática tentou sistematizar é uma fé que foi construída na esperança do dia a dia e da vida de cada cristão. E por isso ela foi fortalecida. Examinem a história. Quando nossa igreja, a igreja cristã, surgiu no mundo, o cristianismo era uma religião marginal no Império Romano. A história comprova que nós fomos perseguidos por sermos esquisitos aos olhos daquele povo. No Brasil, até uns 100 anos atrás, nós não tínhamos no Brasil uma fé realmente segura nesse solo. Por quê? Porque nós éramos também minoria. William Buchbegbe, pastor batista, tomou pedrada por fazer batismo na praia de Copacabana. Está registrado pela história esse fato. Então nós viemos de uma descendência de fé, de uma geração de fé, que cultivou uma fé capaz de superar toda essa adversidade. Conseguiu superar todas as adversidades: perseguição, discriminação, ódio, desvio de caminho, porque na Idade Média a fé também passou por um desvio. O pessoal começou a falar de Jesus, mas junto com Jesus botaram um monte de santo no pacote. Jesus acabou virando um adendo dentro da fé cristã, onde um monte de santos, um monte de outras situações foram priorizadas, mas Jesus foi esquecido. E chega um sujeitinho chamado Martim Lutero e fala: Jesus é a base da fé, e recomeça de novo, dá reboot no cristianismo europeu para que essa fé volte de novo. Hoje, na China, a igreja ainda é perseguida. Sabia que lá até live é proibida? Até live é perseguida pela polícia do estado? Ainda temos essa situação na China.
Nos países muçulmanos, se você cantar, louvar, você é perseguido. Então, Jesus mostra que a fé que temos ainda está muito aquém do que nós precisamos, porque a fé que eu e você precisamos, a fé grão de mostarda, é uma fé para a vida, né? Ele diz, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Jesus desafia os seus discípulos a terem a fé do grão de mostarda. Não porque ele quer que a gente fique fazendo, né, que nem um poderoso Jedi, levitação de objetos. Vamos levitar a moreira, vamos levitar a montanha. Não, isso não é o filme do Spielberg. Jesus está desafiando eles a compreenderem que a fé verdadeira pode coisas inconcebíveis em todos os tempos. Até a coisa inconcebível de perdoar e até mesmo a coisa inconcebível de expulsar um demônio. Esta é a fé que a vida precisa, uma fé que não se resume a discursos, mas que se resume a confiança em meio a lutas. Perdemos alguém? A nossa fé nos segura. Choramos e enlutados estamos, a nossa fé nos fortalecerá para chegar do outro lado. Enfrentamos hoje uma incerteza, confiaremos no Senhor e Ele dará as provisões para os tempos que virão. Ele responderá às nossas preces, Ele responderá às nossas orações, Ele levantará seu povo do pó se for necessário, pois Ele disse que Ele faria com que pedras pudessem gerar descendência de Abraão, caso os judeus não cumprissem o propósito que foram chamados. Eu e você temos que ter uma fé na vida que consiga construir para dias novos, para dias pós-pandemia, para dias e momentos da vida que ainda estão por vir. Esta fé é a fé do grão de mostarda. E em último lugar, Deus anseia em fazer maravilhas por meio de nossa fé. Irmãos, as coisas estão difíceis, as previsões estão negativas e eu não sou otimista não, vou ser bem honesto. Estou contemplando tempos difíceis para o ano que vem e para pelo menos uns 2 anos ainda dentro do mundo atual. Mas eu também tenho certeza que é nesse tempo que a fé que a Igreja de Jesus Cristo está espalhando em nome de Jesus fará maravilhas. Vai daqui para lá. Nada lhe será impossível. Mateus 17, 20. Quando Jesus desafia eles a construir uma fé do grão de mostarda, ele disse, né, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Eu quero prender sua cabeça e sua mente agora nessa passagem. Nada lhe será impossível. Aí você está pensando, então é pedir que nem o gênio da lâmpada? É botar Deus na parede? É determinar como os pentecostais? É isso que temos que fazer? Não. É entender que Deus pode fazer o que Ele colocar nos nossos corações. Se a nossa fé estiver em sintonia com Deus, na dimensão de quem Ele é, que é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus presente em todo o tempo, nós entenderemos sua vontade. Nós entenderemos sua vontade e nada será impossível àqueles que crerem, né? Nada será impossível. Agora mesmo nós estamos vendo o impossível de Deus, porque apesar de toda esta crise, a Igreja de Jesus Cristo continua atuante, né? A Igreja de Jesus Cristo continua ativa no mundo de hoje. Então eu e você somos chamados a contemplar isso, um tempo em que a fé continua aí, presente para todos nós. Eu peço a Deus, sinceramente, que nós vejamos as suas maravilhas. Lembro de um cântico que dizia, o Senhor meu Deus, todo-poderoso é, Ele faz proezas, Ele faz proezas na minha vida. Esse é o Deus que eu tenho me alimentado dia após dia, o Deus que fará proezas. Eu não sei se a dor virá por mim, sobre mim. Eu sei que ela tem chegado na casa de alguns que eu amo. Falei hoje com o irmão Joel, lá da igreja de São João de Meriti, sua esposa está internada. Falei com a irmã Patrícia de manhã, o irmão Júnior, né, está ainda também internado.
E já falei do pastor Alisson, que foi infelizmente contaminado e morreu. Quer dizer, estamos aí precisando ver as proezas do Senhor. Mas só veremos proezas se trabalharmos a nossa fé. Ore com fé. Cultive uma fé que vem da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Paulo foi desafiado a entender a fé do grão de mostarda. Paulo contemplou momentos difíceis no seu ministério. Paulo contemplou momentos de grande dúvida e de grande incerteza. E ele possui uma das frases mais belas do Novo Testamento, quando diz: acabei a carreira, guardei a fé. Já agora estou preparado para as promessas que virão. Quer dizer, Paulo entendia que aquele momento ele estava dando fim, um adeus a esse momento, a essa habitação terrestre. Como ele diz lá em 2 Coríntios, acabamos de ler, capítulo 5. Ele sabia que estava chegando o dia da sua morte, pois ele era levado agora à morte por testemunhar Jesus Cristo. E ele fala claramente que ele guardou a sua fé, porque essa fé era a fé do grão de mostarda. Era uma fé que ele cultivou ao longo de toda a sua vida. E olha, irmãos, aonde essa fé chegou, chegou em você, chegou em mim. Eu leio Paulo hoje e a fé dele continua a estar viva. Paulo não vive mais, mas ela foi guardada para as gerações futuras. Como ele disse, foi guardada para nós que estamos aqui enfrentando a pandemia, foi guardada para aqueles que precisam confiar em Jesus Cristo no meio dessas dúvidas. O que Jesus nos ensina, acima de tudo, é que ele deseja fazer maravilhas por meio da nossa fé. As maravilhas que eu e você ainda não sabemos, pois essas maravilhas virão da vontade de Deus. Amém? Deus cuide de você. Deus alimente sua fé. Que os ensinamentos de Jesus, do grão de mostarda, da fé do grão de mostarda, encontrem lugar no seu coração. Não permita que a modernidade arranque a fé do seu coração. Não permita que o sofrimento mine a sua fé. Mas entenda, Jesus Cristo compartilhou do nosso sofrimento. O mundo não tem como negar a fé de Jesus Cristo. Eu li há um tempo atrás um livro que dizia que o tempo de hoje, isso na década de 80, iria acabar de vez com a religião. A profecia dos anos 80 caiu por terra. Nunca as pessoas buscaram tanta religião como hoje. O problema hoje não é religião. O problema hoje é a fé em Jesus Cristo. Essa é a fé que a gente tem que cultivar. É a fé do grão de mostarda. Eu desejo muito, irmão, que a sua fé, ao sairmos dessa crise, seja tão forte que o Evangelho alcance lugares nunca alcançados. Que você não duvide e não tenha dúvida sobre a salvação poder alcançar até o coração mais duro. Nós veremos aqueles que a gente às vezes não imaginava se dobrando ao Senhor e dizendo: Hosana ao Senhor nosso Deus. Hosana. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Essa é a certeza que a fé que faz maravilhas fará no pós-pandemia. Mais vidas nas mãos dele, mais vidas certas da salvação, mais vidas obedientes a um Jesus que ama e que cuida, independente do que querem arrancar de nós. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Eu estou encerrando nesse momento, já são 7h40, não, 8h35. Então começamos às 6h30, 1 hora de live. E eu tenho prometido não ser muito alongado, mas quero orar. Quero agradecer também nesse momento de oração. Minha irmã me fez lembrar bem. Hoje meu pai faz aniversário, não estamos conseguindo falar com ele devido à localização dele estar num lugar muito difícil no Nordeste. Papai mora num sítio onde o celular pega à noite às vezes e às vezes nem pega. O sinal lá é muito ruim. Quero agradecer por todos aqueles que foram curados conforme temos recebido palavras. A irmã Vanessa de manhã nos falou da cura do seu parente. Quero agradecer pela Cleonice, que também parece que já está bem. Felipe agradece em nome dela aqui para nós. Quero agradecer por muitas coisas que Deus já tem feito. Nesse momento eu quero dar graças. Graças por tudo
e por todos, pois eu sei que o Senhor usará esse momento para que a nossa fé seja multiplicada. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado por este momento de culto, obrigado por esta palavra que o Senhor nos dá sobre fé, a fé do grão de mostarda. Deus, eu vejo que nossa fé realmente está sendo trabalhada, que ela está sendo, Senhor, construída no nosso coração, construída em meio às nossas lutas, construída em nossas angústias, Senhor. Fé que busca caminhos, fé que busca soluções, mas que todas elas, Senhor, nos levem ao Senhor. Quero que o Senhor mostre Tua vontade a nós através desse momento de fé. Quero que o Senhor derrame em nós esta fé, Senhor, pura e cristalina, que é capaz de fazer maravilhas. E eu desejo que a minha vida e a vida de cada cristão e servo Teu seja agora, Senhor, aperfeiçoada pela Tua fé, pois estamos despidos de toda a confiança que tínhamos antes e vivendo a incerteza que nos leva somente a um lugar, ao manso e suave e seguro caminho, que é a presença do Senhor. Usa, Senhor, agora as nossas vidas e trabalha nelas para que no nosso falar, a nossa fé possa fazer as maravilhas de falar com confiança, com certeza, e de confiar no Teu livramento em todo o tempo. Não prego aqui soluções imediatistas e milagrosas. Prego a fé do grão de mostarda, que se baseia em obedecer ao Senhor, crer no Senhor e rejeitar, abandonar qualquer outra verdade que não seja a Tua fé. Cuida dos nossos irmãos. Obrigado pelo meu pai, que está fazendo aniversário. Cuida dele no Nordeste. Obrigado pelas pessoas que já foram curadas, pelos que já foram libertos dessa enfermidade. Continua com o Júnior, Senhor de Vista Alegre. Continua com a irmã, a esposa do irmão Joel, lá de São João de Meriti, Senhor. A mãe do pastor Hugo. Cuida de outros que eu não sei, mas que estão precisando de livramento e que precisam da Tua graça. E cuida de nós. Precisamos do Senhor para enfrentar as incertezas que estão vindo. Mas eu quero que a minha fé seja forte, como todos que aqui estão. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos que estão em suas casas e que têm esta fé a ser trabalhada, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Lembrando que quarta-feira estaremos juntos e durante essa semana estaremos orando. Zé Carlos, obrigado por ter feito tudo para estar com a gente, Zé, né? E eu sei que o Senhor cuidará de fortalecer cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.